amanhecer do dia 14 do mês de Nissan, do calendário hebreu, se celebra a Noite de Páscoa, a mesma data bíblica em que o povo foi liberto do Egito. Esse é o Leila Seder, uma cerimônia de Páscoa em família. Leil, porque é feito à noite. Laila. Seder significa ordem. Tudo é feito de maneira organizada. Cada alimento com o seu significado é colocado em um prato especial, chamado de Keará. A cerimônia é guiada por um livrinho chamado de Haggadah Shel Pesach, a História da Páscoa. Um livrinho com cânticos, bênçãos, tendo como destaque a libertação do povo do Egito. A cerimônia conta com o Kiddush, a bênção do vinho. Para crianças é servido suco de uva. Sheheyanu é uma oração de agradecimento. Na Keará, esse prato especial usado somente na noite de Páscoa, embaixo do prato são colocados 3 pães sem fermento, simbolizando a tribo dos levitas, os sacerdotes, Koanim, e o restante do povo de Israel. Karpaz, um vegetal, pode ser um rabanete, uma cebola ou batata que é mergulhado em uma água com sal. É aí que entra o significado. Água com sal é para trazer à memória as lágrimas derramadas na terra do Egito, no tempo de escravidão do povo. A cerimônia segue com cânticos, Manishtaná, Alailazé, Mikola Leilot. O que mudou essa noite de todas as outras noites? Cantado pelas crianças. É uma forma dos pais contarem aos seus filhos a história do povo de Israel. É uma ceia cheia de significados que busca despertar a curiosidade das crianças na história do próprio povo. Lembre-se que todas as festas bíblicas celebradas em Israel são feitas em memória de algum acontecimento que não pode ser esquecido e deve ser passado de pai para filho. Voltando ao prato, maror, ervas amargas. Temos aqui a hazeret, uma raiz forte, bem amarga, fazendo lembrança à amargura e o sofrimento no Egito. O ovo e os roa, que é a asa do frango, ou pode ser um pedaço do cordeiro, traz a lembrança do cordeiro que era sacrificado no templo em Jerusalém, o cordeiro pascal. Sacrifícios estes que não são mais feitos em Israel, pois já não há mais um templo, só que se lembra que isso era feito através desses elementos. Haroset é uma mistura de maçã com tâmaras e nozes. O sabor é bem gostoso, mas pela aparência nos faz lembrar a argamassa, usada nos trabalhos duros quando o povo era escravo no Egito. Durante a leitura das 10 pragas, coloca-se o dedo mindinho dentro do copo com vinho e se tiram gotas, 10 gotas no total. Isso porque o copo de vinho simboliza a alegria. E ao tirar do seu copo um pouquinho de vinho, você está tirando a alegria do copo, demonstrando assim que você não está feliz com o sofrimento alheio, com as pragas que destruíram os seus inimigos, ainda que sejam os egípcios. O pão sem fermento nos lembra o relato do livro de Êxodos, que não haveria tempo de deixar o pão fermentar, que todos deveriam estar prontos para partir. A cerimônia pode levar até 4 horas e a frase final é Leshana Abaa B'Yerushalayim. Leshana Abaa B'Yerushalayim. E que no ano que vem seja em Jerusalém. Isso nos faz lembrar que o povo de Israel, todos os anos que estiveram exilados, sempre lembraram da capital de Israel e sempre nutriram o desejo de poder celebrar com liberdade a Páscoa em Jerusalém. A Páscoa é uma das cerimônias mais importantes em Israel. Por isso, no dia a dia do povo, isso é vivido com muita intensidade. Por exemplo, nos canais que são transmitidos desenhos infantis, ali é contado a história de Pesach, a história da Páscoa. Não para por aí. Em Israel se vive intensamente a festa de Pesach.
No supermercado você não vai encontrar chocolates, ovos de Páscoa, mas algo interessante você vai encontrar. Todas as prateleiras onde estão produtos com fermento, com hametz, são lacradas, mostrando assim que o povo deve seguir a orientação de não comer nada com fermento durante a época de Páscoa. Apesar de todas essas prateleiras estarem lacradas, você não é obrigado a seguir essa lei, caso você não queira. Mas isso sim incentiva toda a nação a não comer fermento durante a época de Páscoa. Lembrando que esse vídeo tem o objetivo apenas de te apresentar a cultura do povo de Israel dos dias atuais. Então, não necessariamente tudo que é feito numa noite de Páscoa é algo bíblico. A maioria das coisas são culturais, passadas de pai para filho. Outra tradição que existe é separar um lugar à mesa para o profeta Elias e também um cálice de vinho para o profeta. Isso é por causa do que está escrito no livro de Malaquias, que antes do terrível e grande dia do Senhor viria o profeta Elias. Então, como o povo ainda aguarda um Messias, o grande e temível dia do Senhor é interpretado como a vinda do Messias de Israel. Como a Páscoa marca uma data muito importante, uma data de nascimento de um povo, de liberdade, o profeta Elias é a figura principal antes da vinda do Messias. Para mim, como cristã, só me faz lembrar dos evangelhos onde João Batista era mencionado como um homem que veio na força e no espírito de Elias. E ele veio antes de Yeshua, antes de Jesus. A todos, judeus ou cristãos, Chag Pesach Sameach.